Olá! Os cortes de 29% do orçamento e de 90% nos investimentos pela Lei Orçamentária Anual deste ano, que representam 49 milhões de reais, podem parar o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, responsável por julgar ações trabalhistas de 599 municípios paulistas. Em todo o país, os TRTs adotaram medidas para reduzir os custos, com redução de horário de atendimento ao público, consumo de energia e outras que não garantem o funcionamento da Justiça do Trabalho até o fim de 2016. Para alertar sobre essa situação, a sociedade, juízes, funcionários das varas trabalhistas participaram no último dia 26 de um ato público na frente do tribunal em Campinas e de outras unidades da Justiça Trabalhista. E para detalhar as consequências deste corte orçamentário, o Questão de Ordem de hoje conversa com o desembargador, presidente do TRT da 15ª Região, Lorival Ferreira dos Santos, também com o desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, que é ex-presidente do TRT 15, e também com o vereador Marcos Bernardelli, que já presidiu a OAB em Campinas e também, inclusive, já foi conselheiro estadual da entidade. Mas antes, nós vamos lembrar do ato que aconteceu aqui na cidade. Veja. O ato em defesa da Justiça do Trabalho, realizado no dia 24 de abril em Campinas, mobilizou magistrados, servidores e advogados locais. O movimento, coordenado pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, em nome da defesa dos princípios constitucionais da Justiça do Trabalho e em repúdio aos cortes no orçamento, registrou mobilização das 12 varas do trabalho em frente ao Fórum Trabalhista. De acordo com a assessoria de imprensa, diversas unidades das 8 circunscrições do TRT aderiram ao ato público que teve por objetivo, principalmente, informar a sociedade dos riscos que corre a Justiça do Trabalho atualmente. Representantes dos advogados também discursaram durante o ato público contra os cortes. E, em nome dos presidentes de subseção que estão aqui, todos os presidentes, conselheiro Andretta, do Lívio e de todos os advogados da cidade e da região. Na última semana, o presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, recebeu o desembargador do TRT da 15ª Região e salientou o apoio do Legislativo à causa da Justiça Trabalhista. A Câmara Municipal acho que tem um papel muito importante nesse momento em receber aqui o Dr. Lorival e cobrar a União, que é absurdo, né, esse corte de investimento, esse corte no orçamento que estão fazendo no TRT mais importante do país, que inclusive atende uma população, os trabalhistas, aqui não só da nossa região, mas dessas 599 cidades. Então a Câmara Municipal irá fazer uma moção de apelo ao governo federal para que esse orçamento seja retornado ao TRT para que os juízes, os desembargadores possam atender toda a população. E hoje nós vamos conversar justamente sobre isso já na abertura com o presidente do TRT, o Dr. Lorival. Doutor, seja bem-vindo. Eu gostaria já de perguntar o seguinte: logo no início do corte do orçamento, em dezembro, quando foi anunciado, os presidentes do TST e também do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, ministros Antônio José de Barros Levenhagem e o senhor, que é dessa outra entidade, né, do colégio, remeteram ofícios às comissões de orçamentos públicos da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, expressando grande preocupação com a medida e pedindo, inclusive, a intervenção. No entanto, quando a gente percebe que, enfim, o orçamento foi votado, foi aprovado e hoje o que está sendo executado, essa lei foi mantida, esse corte foi mantido. Eu gostaria que o senhor iniciasse o seguinte: por que não houve sensibilidade do Congresso nesse tema quando foi apreciar a matéria? Uma boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui à TV Câmara por essa oportunidade para que nós possamos esclarecer a população a respeito desses cortes no orçamento. É bom que se diga que no final do ano passado, na qualidade de presidente do Colégio de Presidente de Corregedores,
nós estivemos lá junto com o relator do orçamento, que inicialmente queria fazer um corte de 50%, e nós resistimos. Houve uma tentativa para reduzir esses cortes. Depois de muita discussão, ele nos prometeu, eu estava acompanhado do então vice-presidente, Dr. Ives Gandra, que hoje é o presidente do TST, e ficou assentado que o corte seria de 20%. A Justiça do Trabalho não se nega a dar a sua contribuição, desde que seja uma contribuição justa, razoável, não é? Mas a nossa surpresa foi que no dia seguinte tomamos conhecimento que não ficou em torno de 20%. Ficou num patamar de quase 30%, 29,4%, né? Que no caso do TRT da 15ª região, correspondeu a cerca de 49 milhões. O relator não gosta da instituição Justiça do Trabalho e fez um corte discriminatório. Por quê? Porque os outros poderes os outros ramos do Poder Judiciário sofreu um corte da ordem de, em média, de 15%. O nosso foi quase 30% no custeio e cerca de 90% no investimento e 80% no processo judicial eletrônico. E veja você, processo judicial eletrônico é um processo que veio para colaborar e ajudar, digamos assim, na prestação jurisdicional, porque contribui com a mobilidade urbana. Hoje ele acaba com as filas dos balcões, das secretarias, das varas do trabalho. Enfim, o nosso tribunal, né, implantou 100% do processo judicial eletrônico. De maneira que o nosso tribunal recebeu ano passado mais de 320 mil processos no primeiro grau, foram mais de 116 mil processos no segundo grau, né? Se sofrer uma pane, digamos assim, no processo judicial eletrônico, vamos comprometer a prestação jurisdicional, digamos assim, aos trabalhadores e aos empregadores. E digo mais, no momento atual em que há um desemprego latente de cerca de 10%, onde que o empresário que não pôde pagar, mas que não pagou, e que os trabalhadores recorrem à Justiça do Trabalho, e nós estamos numa época em que nós não podemos sequer fazer uma reposição das aposentadorias, que no âmbito da 15ª região já alcança cerca de 60 aposentadorias, né? E também temos um déficit histórico de servidores, temos déficit de juízes, então de maneira que o tribunal expediu ofícios e visitou autoridades. Estivemos também, juntamente com o presidente do TST, fazendo uma visita ao ministro do Planejamento, ministro Valdir Simão. Enviamos ofício a todas as autoridades da República no sentido de sensibilizar para que pudéssemos fazer uma recomposição desse orçamento, a fim de que nós possamos fazer uma travessia até o final do ano, dezembro, né? Então, o ato público, né, teve a finalidade de, primeiro, resgatar, de valorizar, né, e ser em benefício da instituição Justiça do Trabalho, para esclarecer a população de que nós corremos sério risco de impactar a prestação de serviço, a prestação jurisdicional. E esclarecer também e responder ao próprio deputado Ricardo Barros de que a Justiça do Trabalho, não obstante tivesse nascido em 1946, mas ao longo dos anos ela vem recebendo aperfeiçoamentos. A própria CLT, que é de 43, também ao longo dos anos vem recebendo aperfeiçoamentos,
no seu conjunto, de maneira que não continue arcaica como ele possa imaginar, né? E nós temos uma Constituição de 88 também, que vem na perspectiva da dignidade da pessoa humana, na perspectiva da valorização da cidadania, e a Justiça do Trabalho, ela se insere dentro desse contexto todo, né? Então, é por isso que nós realizamos esse ato público para esclarecer a população. Temos ao nosso lado a nobre classe dos advogados, que desde o primeiro momento foi compreensiva. Aqui no Parlamento Municipal encontramos o apoio do presidente Rafa Zimbaldi, que foi muito sensível. Recebemos na oportunidade a presença lá no ato público do vereador Bernadelli, que é um advogado aqui conhecidíssimo de Campinas, que trouxe também o apoio, dando sugestões, de maneira que nós, naquela oportunidade, ficamos muito contentes, muito satisfeitos em receber o apoio da sociedade. A Justiça do Trabalho se insere no meio do povo e ela está aí para dar assistência e prestar serviço ao povo brasileiro. Sim, agora nós vamos falar então com o Dr. Flávio Alegrete de Campos Cooper, que também é desembargador do TRT-15. Doutor, seja bem-vindo. E eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão de sensibilizar. Inicialmente, parece-nos que não houve essa sensibilidade na aprovação da lei, porque vocês estão com 29,4% contra 15% das outras justiças, digamos assim. O que o senhor acha, qual é a justificativa e o que poderia ser feito agora para sensibilizar, então, aqueles que poderiam mudar essa situação? Em primeiro lugar, eu também quero agradecer a oportunidade de estar participando desse programa ao lado de duas pessoas que muito admiro, o meu querido presidente Lorival, né, que estamos completando 30 anos de magistratura, agora em junho, somos do mesmo concurso, e o vereador e advogado Bernadelli, que é uma pessoa que admiramos muito e muito proativa na área, em assuntos jurídicos. A questão de sensibilização em prol da Justiça do Trabalho é que o que o nosso presidente disse, que o relator da lei orçamentária não gosta da Justiça do Trabalho, não foi uma observação sem fundamento, mas isso foi uma declaração à mídia, ou seja, ele justificou o corte à Justiça do Trabalho, dizendo que se trata de uma lei muito antiga, uma lei protetiva, que atrapalha a economia brasileira, quando isso precisa ser esclarecido, né? Nós temos leis modernas de proteção a quem precisa de proteção, nós temos leis que protegem pessoas vulneráveis, as crianças, os adolescentes, temos leis que protegem pessoas vulneráveis, os consumidores, e a lei que protege o trabalhador, aquele que trabalha, né, contra o poder econômico, mas ao mesmo tempo que valoriza o trabalho, valoriza a empresa e valoriza o bom relacionamento entre o capital e trabalho de uma maneira equilibrada. Isso precisa ser sensibilizado. O que pode ser feito para o futuro, além dessa sensibilização, é que existem suplementações orçamentárias também vindas através de leis, né? Então, essas autoridades, né, do Congresso Nacional que participam da elaboração dessas leis suplementares, elas deveriam se sensibilizar e tentar corrigir isso para que a nossa justiça possa continuar funcionando a contento, prestando esse serviço à população. Sim. Agora nós vamos falar então com o vereador Marcos Bernadelli. Vereador, o senhor tem uma missão importante aqui, porque além de advogado, o senhor também é político e eu quero que o senhor fale sobre esses dois aspectos, né? Inclusive dessa afirmação de que do deputado, do relator, né, de certa forma, dizendo que a Justiça do Trabalho é uma justiça que não
não teria que ter um orçamento maior, inclusive com essa redução de 29,4%. E, por outro lado, os advogados que dependem, principalmente os advogados que trabalham com as causas trabalhistas, que dependem desses serviços, inclusive do processo judicial eletrônico que o doutor Lorival mencionou, que tanto ajuda aí os profissionais. Seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor fizesse um preâmbulo desses dois lados, vereador. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, Mirna, mas eu acho que nesses 3 anos e meio, depois de muitos programas, é o primeiro que só vou convergir. Porque aqui sempre existe, Flávio, Lorival, prazer estar com ambos aqui. Obrigado. O carinho que vossas excelências têm para com esse advogado, obrigado, esse vereador, mas com a advocacia campineira como um todo. Aqui nós temos sempre o contraponto. Claro. Mas hoje, com absoluta certeza, nós vamos convergir 100% nesta questão específica dessas verbas que foram tolhidas no orçamento da União, Mirna. Eu quero crer, e é bom que se diga desde já para o público que nos assiste, que nós temos hoje, e isso é uma dádiva até, o maior Tribunal Regional do Trabalho numa cidade do interior do país. Poucos apostavam nisso, poucos acreditavam nisso. E isso eu já apregoei ao Estado todo, quando conselheiro fui da OAB, dizendo que o Tribunal de Justiça tinha que enxergar essa descentralização e começar a copiar o TRT de Campinas, porque aí nós teríamos uma fluidez, uma celeridade maior nos julgamentos. Então eu sou um apaixonado pelo TRT, defendo o TRT 15, o que nos causa muita estranheza, mas muita estranheza. São 24 tribunais e o total aproximado de quase 900 milhões que foram cortados do orçamento, chegando aqui a aproximadamente 50 milhões de reais. Isso eu fui me inteirar com alguns companheiros aqui da casa e também fazendo consulta aos deputados federais. A princípio me disseram que esse deputado do PP, o Barros, que é do Paraná, ele tinha alguma vinculação patronal de instituição de classe. E depois isso não foi confirmado. Na realidade, ao que me consta é que ele teve e foi sujeito passivo numa reclamação trabalhista, ou a empresa dele, e ele sofreu as consequências daquele empregador que não cumpriu as regras da relação de emprego e teve que a justiça ou assim fazer para reparar até numa execução que aconteceu, ou várias execuções na empresa dele. Então ele nada mais fez do que uma vindita, ou seja, usou a outorga que a população deu para ele ser deputado, talvez uma grande parcela dessa população trabalhadores, mesmo sendo do Partido Progressista, e ele usou essa outorga, usou essa procuração para prejudicar os próprios trabalhadores, num todo, em específico no TRT da 10ª região aqui em Campinas. Eu rememoro que no dia da manifestação nós tínhamos desembargadores, juízes, serventuários, nós tínhamos a advocacia, nós tínhamos o Ministério Público do Trabalho, nós tínhamos a Procuradoria também lá, nós tínhamos os representantes de sindicatos, de federações, de confederações. O movimento foi extraordinário. E naquele momento me foi dito que existe, tomei conhecimento porque não tinha ainda lido a respeito, mas existe uma ação já tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma DI. Uma DI. O que é DI? Ação direta de inconstitucionalidade desse ato. Tá. E as nossas instituições foram comunicadas, quando eu falo nossas instituições, eu estou falando como advogado agora. Tá. A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e a Associação dos Advogados do Brasil, para que participassem. A terminologia uma terminologia amicus curiae, ou seja, um auxiliar do proponente, do autor, que no caso a ANAMAT. É a ANAMAT, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Sim. Da Federação no Brasil. Então, eu disse que naquele instante que poderíamos não só contar com o apoio integral da casa, dessa Casa de Leis, tanto assim foi que nós fizemos uma moção de aplausos no dia seguinte que nós tivemos a sessão. Ela foi votada e aprovada por unanimidade
não tivemos nenhum senão, mas ao mesmo tempo, naquele instante, eu sugeri ao presidente da OAB de Campinas, o Dr. Daniel Blankstein, que lá estava também hipotecando o apoio, que fizesse a veiculação ou obtivesse a cópia dessa medida para que todas as subseções, principalmente aquelas vinculadas ao TRT da 15ª Região, também peticionasse no Supremo pedindo que ali figurasse como auxílio à parte requerente ou impetrante da ação da ADI. Eu ainda não obtive resposta, mas eu quero crer que nesses próximos dias isso tenha se alastrado, porque o ato, se não me falha a memória, doutor Lorival, ele não foi só aqui em Campinas, doutor, ele foi no Brasil inteiro, na federação toda no Brasil e todo. Nas varas do trabalho também em cidades de pequeno porte, todos, médio porte, ou seja, foi um movimento, porque você não está prejudicando o desembargador. E no TST também. Também teve no TST. No TST, Lá em Tribunal Superior do Trabalho. Foi na federação como um todo. O corte foi no mesmo patamar. Então, esse movimento, ele teve um reflexo nacional. Mas não é o desembargador A ou B que está sendo prejudicado, não é o funcionário A ou B, é o destinatário final dessa prestação de serviço. O trabalhador. Que é o trabalhador. E é inadmissível que um deputado federal que recebe a outorga da população, e a maioria dessa população, com absoluta certeza, é a população vinculada e diretamente vinculada às questões relacionadas ao trabalho, vou dizer trabalhador como um todo. Mas essa porcentagem, ela estava quando o governo mandou o orçamento para a Câmara ou depois é que surgiu esse valor de 29,4? Não, o governo mandou, desculpe. Pode ir. O governo mandou um orçamento cheio e esse corte foi feito pelo relator. Mas o orçamento havia, normalmente ocorre isso, o tribunal prepara um orçamento, manda ao Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho reexamina isso, envia para o órgão do governo, para a Secretaria de Orçamento e Finanças do governo, e depois ele manda esse orçamento para o Parlamento, no caso a Câmara dos Deputados, a Comissão Mista de Orçamento. E lá ocorre o debate na comissão. E nós fomos, porque sabíamos que ia haver corte, e lá estivemos para ponderar a Sua Excelência o relator a respeito das razões, das nossas necessidades. E aí foi quando ele propôs um corte de 50%, vereador, e que esse corte acabou alcançando 29,4%. Esse é o trajeto, desculpe. Não, eu acho que veio a completar, porque ao que o senhor relatou também naquele dia do ato, ele se compromissou. Olha, nós vamos cortar no máximo 20% e 90% em infraestrutura, de investimento. Eu quero tratar do próximo bloco essa questão do investimento, que nós temos um projeto que não deu certo no primeiro momento, mas vai ser afetado, com certeza vai ser afetado, que é o nosso Foro Regional do Trabalho, Campo Grande, Ouro Verde e Viracopos. No próximo bloco o senhor fala isso para mim? Falamos. Tá bom, então, questão de ordem vai para um intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje discute o corte orçamentário na Justiça do Trabalho. E o vereador Bernardelli falou um pouquinho sobre sobre os investimentos que aqui, politicamente, havia algumas propostas, mas que provavelmente elas sejam barradas. O senhor vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vereador, porque agora eu queria falar hoje, doutor Lorival, o que já está acontecendo atualmente. Por exemplo, vocês estão usando o que menos, o que vocês estão deixando de fazer que poderia ser feito já no mês de maio aqui no TRT? Olha, veja bem, Miriam, a partir do momento que nós tomamos conhecimento desse corte brutal de 29,4%, o presidente reuniu-se com a assessoria técnica e começamos a promover cortes, não é? Com a assessoria técnica, depois com a direção, os colegas de direção e depois com os desembargadores, que somos em 55, para traçar, digamos assim, cortes, né? Nós tivemos que fazer uma readequação no horário, porque
A partir das 18 horas, a energia sobe mais de 800%, então nosso horário de trabalho dos nossos servidores das 9h30 às 17h30, antecipamos um pouco. Tivemos que cortar, digamos assim, novos contratos de aluguéis de novos prédios, tivemos que impactar os investimentos e tivemos que também despedir pessoas que são o pessoal terceirizado que prestam serviço na limpeza, na conservação, na vigilância, não é? Então tivemos que despedir. Isso é que nos incomodou e deixou muito triste, que são trabalhadores que ganham um salário baixo, não é? Mas tivemos que fazer isso. E tivemos que também desligar luzes, tivemos que recorrer à CPFL para nos auxiliar a estabelecer um critério onde se economizasse mais, tivemos que reduzir diárias dos magistrados, de viagens, enfim, o corte foi total. E, por incrível que pareça, fazendo todos esses cortes, alcançamos 25 milhões. Eu pedi para a assessoria um levantamento. O senhor está em maio e já alcançou 25 milhões? Os cortes. Quer dizer, a redução vai alcançar 25 milhões. A redução vai alcançar. E nós estamos reunindo nesta semana com a nossa assessoria técnica para verificar como é que nós vamos conseguir fazer a travessia. O que nos assusta é que os recursos atualmente vão praticamente até final de agosto. Depois de final de agosto... Esses 49 milhões dá até agosto. Digamos assim, seria isso. Com esse corte dos 49 milhões, os recursos que nós dispomos para o custeio seria até o final de agosto. E por isso é que nós estamos insistindo, tentando sensibilizar, digamos assim, as autoridades constituídas. O país passa por um período de transição, isso também tem dificultado um pouco, e a nossa expectativa é que a gente possa, com o auxílio da sociedade, né, e aí Câmara de Vereadores, o Parlamento Federal, o Parlamento Estadual, né, e os senhores ministros, e que a gente possa encontrar uma solução que recomponha parte do orçamento. Né? Agora, doutor Flávio, a gente falou tanto desse processo eletrônico e dos avanços tecnológicos que hoje eles são muito utilizados, e o corte na área de tecnologia chega próximo a 80%. O senhor acha que o TRT corre sérios riscos de voltar com papel nos balcões dos tribunais? Olha, não existe outra maneira atualmente de se mover uma ação trabalhista que não seja através do meio eletrônico. A petição já é protocolada eletronicamente. E esse processo eletrônico que ele está instalado em todo o país e tem inclusive o total apoio do Conselho Nacional de Justiça, que quer melhorar esse processo judicial eletrônico, dificilmente eu acredito que haja um retrocesso, mesmo porque a Justiça, de modo geral, sempre foi vista como um dos seus problemas maiores, a duração do processo, uma duração não razoável do processo, uma demora muito grande dos processos. Até que uma das últimas emendas constitucionais foi de que o processo deveria ter uma duração razoável. E o processo judicial eletrônico na nossa região trouxe, em média, 70% de redução do tempo normal do processo. Veja, é média, porque algumas varas foi 90%. Muito bom. Muito bom. Então, houve uma redução. Hoje não precisa movimentar papel, juntar papel. O advogado não precisa ir no balcão, ele entra na internet, a parte com a sua senha entra na internet em tempo real. O juiz,
hoje em dia ele trabalha até mais, porque ele chega na casa dele, abre o computador, a tarefa que ele precisa fazer está lá, às vezes ele tem prazo, então ele está trabalhando mais, a justiça está produzindo mais, né? Então, isso é tão bom para a sociedade, assim, que pessoalmente, nós, como instituição, nos recusaríamos a voltar atrás. Seria um retrocesso. Seria um desserviço para a população. Não há mais espaço para o papel. Não há mais espaço para o papel. Fora a economia ecológica, de hoje em dia você cortar árvore, né? É uma coisa assim que economia financeira. Sim. Né? Agora, quando a gente fala dessas possibilidades... Então, mas o corte orçamentário, sim, ele afeta o processo eletrônico, você tem que manter a rede de computadores, você tem que manter os computadores funcionando com backups e tudo para evitar panes, para suportar um número de ações. O que o presidente, o que o desembargador Flávio coloca é que nós precisamos de manutenção periódica no processo judicial eletrônico e precisamos também de investimento, porque quem tem computador sabe perfeitamente que depois de um ano e meio, as máquinas ficam obsoletas. Sim. Então, esse investimento vem todo ano. Então, como nós temos no primeiro grau 165 órgãos de primeiro grau, no segundo grau são 55 desembargadores, são mais de 21 milhões de trabalhadores na jurisdição, nós todo ano trocamos uma parte dos equipamentos. Isso vinha sendo feito, né, Flávio? Digamos assim, sistematicamente. Sim. Bom, agora nós vamos trocar aqueles mais antigos das varas tais e tais e tais. Se corta 80%, onde fica a manutenção dos backups, quando fica a manutenção ou mesmo o investimento dos novos computadores que nós precisamos também. Fica obsoleto. E falando em novos computadores, inclusive a notícia que o senhor já deu, inclusive de cortar contratos de aluguéis, é aí onde entra aquele desejo que o senhor falou que estava pensando em ter novos fóruns aqui na cidade, que agora parece que vai ficar para depois, né, vereador? Mirna, mas é que é tão assustadora essa vertente que se tomou, para que você tenha uma ideia e os nossos telespectadores também tenham. Nós somos 645 municípios, se não me falha a memória, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, sim. O Tribunal da 15ª Região abrange 599. Ou seja, quase 80 e pouco % do território paulista está aqui abarcado. Nós temos aproximadamente 150 varas do trabalho. 165 varas do trabalho por esse interior afora. E pelo que me consta, quase uma dúzia de postos avançados. Ou chegamos perto disso. Cerca de 10 postos. 10 postos avançados. Quando nós começamos a legislatura, eu me socorri, doutor Flávio, olha, a ideia é que nós venhamos a descentralizar a justiça do trabalho do centro da cidade de Campinas. E da mesma forma no tribunal. Recebemos o apoio. Naquele primeiro momento, aguardar-se-ia a votação dos distritos aqui na nossa cidade. Ouro Verde, Campo Grande. Sim. Fomos ver algumas áreas, mas a prefeitura não tinha o domínio, ou seja, não era proprietária. Então nós estamos ainda adequando, mas aquele momento por si só já nos dava certeza. Viracopos também. Desculpa, incluiria Viracopos, porque hoje nós temos ali quase 30 mil pessoas com relação de emprego ou vínculo empregatício. Sim. No primeiro levantamento, aproximadamente 6 mil procedimentos seriam deslocados do Foro Central, das varas do trabalho aqui da Norte e Sul, para esse foro avançado. Não deu certo, porque nós ainda não encontramos o espaço físico, mas nós estamos à procura, porque algumas situações agora são novas, em virtude, inclusive, da própria criação. Mas essa vontade vai ficar para um futuro um pouco mais distante. Por quê? Com esse corte, eu tenho que manter pelo menos as 165 varas nesses 599 municípios, mais os 10 postos avançados. E não é
essa quantia de dinheiro para um prédio e os desembargadores. A população tem que entender que é para quase 80% do território paulista. Território paulista. Não é para Campinas. Não é para Campinas. Nós pegamos essa região excluindo Baixada, Vale do Ribeira e Litoral Grande São Norte Paulo. e Vale do Paraíba. O resto É nosso. Não, o Perfeito. Vale do Paraíba é Ah, nosso. o Vale também é? Também é Litoral nosso. Norte Também é nosso. Então, nosso. eu estou meio desinformado da área de só a- jurisdição. Só o ABC, capital, E e a Baixada. Baixada Santista. Exatamente. O Então, resto é nosso. Olha o tamanho, a magnitude, e isso é pouco dito, porque é tão grandioso. Eu fico apaixonado quando começo a falar, mas é tão assim, gratificante você falar do tribunal, porque nós temos que valorizar, Campinas tem que valorizar isso, porque, eu repito, o maior tribunal regional do trabalho do país, numa cidade do interior, é aqui. Não tentaram deixar, mas foi feito. Chico Amaral estava lá, Se o Milton tornou. Zianotto estava lá. E é fato, então não adianta querer cobrir o sol. Aí. Ele foi o criador, Chico Amaral. Foi, então nós devemos isso a ele. Ao próprio Pazianotto também, a Também. Eva. Essa história é muito bonita. Também. Agora não vai ser um deputado com ranço. E se me permite, nós vamos agora, nesse ano, o tribunal completa 30 anos. Sim. E nós, ao longo do período até o final do ano de 2016, vamos contar essa história de como surgiu o Tribunal da 15ª Região, quais foram as pessoas que se empenharam para que ele nascesse. Começamos com 38 juntas de conciliação e julgamento. Então, uma história muito bonita e muito rica, e que vamos contar com a colaboração aqui também do Parlamento Municipal, que já combinamos, e o presidente estaria marcando uma sessão solene para que a gente possa também contar para a comunidade a respeito dessa extraordinária missão que é do TRT-15. É um privilégio você ter no estado de São Paulo 2 tribunais. É o único estado que tem 2. 2ª região e 15ª região. Então, Sim. por isso, vereador, é importante. E uma parte é que tu fala que São Paulo se trabalha, está comprovado, 51% de todo o movimento trabalhista do país inteiro está dentro do estado de São Paulo. É a 2ª região e 15ª região respondem por pouco mais da metade de todas as ações trabalhistas do país. Todo o país. Então, quer dizer, na verdade, então, essas duas áreas é que Deve ser acabam sentindo desses mais. 880 milhões para os 24, 440 tinha que vir para São Paulo. Por aí. Mas não é a prática, não é essa, né? Agora vamos lá, doutor Lorival. O senhor disse lá atrás que o único jeito de reverter é fazer uma suplementação orçamentária. Hoje, em que pé está esse pedido? O senhor também comentou que existe uma ADI, né? ADI. É uma ADI. Ação direta então, de eu queria que o senhor falasse das duas coisas e qual é o tempo para reverter essa situação, sendo que o dinheiro dá só até agosto? Olha, o tempo, veja você, que tão logo ocorreram os cortes, o tribunal começou a se mexer, né? E já enviou pedido de suplementação de verbas lá para o Tribunal Superior do Trabalho, que já encaminhou para o setor competente do Ministério do Planejamento. Esse é um caminho. Esse pedido tem que vir do governo ou pode vir de algum parlamentar também? Não, esse parte do governo federal, governo, tá. do lado do Ministério do Planejamento, né? Aliás, ainda hoje falei por telefone com o ministro do Planejamento e ele foi bastante sensível e está fazendo os encaminhamentos. Mas vai depender também do Parlamento. Às vezes pode depender do Parlamento. Agora, independentemente disso, né, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho do país, a ANAMATRA, é que teria ingressado com essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, em face da LOA, né, da Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual. Por quê? Porque não houve uma isonomia de tratamento e o parlamento teria ferido, digamos assim, essa separação de poderes. Os poderes são harmônicos, independentes, né? E, no fundo, o que Sua Excelência, o deputado, quis fazer foi colocar
à Justiça do Trabalho de joelho, porque ele gostaria e queria que a Justiça do Trabalho julgasse diferente os processos. Sim. Ora, o juiz, quando assume o cargo de magistrado, ele jura obediência à Constituição e às leis da República. Então, eu disse na oportunidade, a Sua Excelência, que se ele entende que a legislação trabalhista precisa ser alterada, então ele que promova um projeto de lei e poste no parlamento, e aí sim nós podemos discutir. Não negamos fazer o embate, a discussão, a dialética, mas nós devemos obediência à Constituição da República, né? Então, essa ADI está colocada no Supremo Tribunal Federal, temos muita expectativa de que Sua Excelência, o ministro, que recebeu essa ADI, possa efetivamente dizer, olha, para a Justiça do Trabalho, vamos manter essa isonomia de tratamento, então o corte deva ser também de 15%. No custeio, e que o investimento deva ser cortado e fique na ordem de 40% que os outros ramos recebeu. É como o senhor disse, a Justiça do Trabalho não se nega a cooperar, mas ela quer isonomia. Absolutamente, quer um tratamento igualitário, igual. Sim. Não pode haver nenhuma discriminação e nós temos que observar a Constituição da República que manda tratar todos igualmente. Vereador Bernardelli, o que dá, então, enquanto isso, a Câmara já fez essa moção politicamente e também através da OAB, o senhor até falou do compromisso do doutor Daniel, o que dá para fazer para também ajudar nessa sensibilização das autoridades para reverter essa situação? O que nós vamos propor para o presidente Rafa Zimbaldi, na reunião dos líderes de bancada, é que cada qual assuma a responsabilidade junto aos seus representantes no Congresso Nacional, quer no Senado, quer na Câmara Maior. Uma vez que nós vamos ter uma modificação daqui a alguns dias, e tudo leva a que haveremos de tê-la no comando do Executivo do país. Outras forças para lá, e lá estarão, com poder até de negociação com essa situação, porque se resolve de forma política, até o manuseio desse próprio orçamento. Não dando certo por aí vai as instituições amparar, ombrear essa ADI. Só gostaria de acrescentar que nós coordenamos a ação dos 24 tribunais regionais, e esse mesmo ato público que praticamos aqui também já foi praticado por São Paulo, capital, Tribunal da 2ª Região, também já foi praticado pelo Tribunal da 4ª Região, agora na última segunda-feira, pelo Tribunal da 5ª Região, e os 24 regionais estão também empenhados em realizar essa movimentação para sensibilizar a comunidade. Então, todos aqueles atores da sociedade, Ministério Público do Trabalho, OAB, Ministério do Trabalho, sindicatos de trabalhadores, enfim, as câmaras municipais, as OABs do Estado, né, estão sendo mobilizados no sentido de sensibilizar, inclusive, os seus deputados federais, os seus vereadores, os seus legítimos representantes do povo, para essa problemática do orçamento que é de toda a Justiça do Trabalho do país, né? Há uma movimentação nesse sentido. Não tenha dúvida. E só para acrescentar e completar aquele meu raciocínio, hoje nós estamos distribuindo no meu escritório, algumas ações, algumas reclamações trabalhistas. Essas ações são oriundas de algumas rescisões, de alguns desacertos desse passado recente. Mas o aumento do desemprego, o que vem doravante é uma coisa absurda. Assustadora. Quer dizer, nós vamos ter uma demanda que vai superar em muito o que existe, porque ainda temos uma normalidade, que é só acompanhar a distribuição dos feitos ali no cartório do distribuidor, nós sabemos o que é e como está. Mas o que está por vir é assustador. E na hora que nós vai cair justo no momento em que o doutor disse que vai acabar o orçamento e vai aumentar a demanda. A demanda, como é que nós vamos tratar desse assunto?
Hoje existe um déficit de servidor de cerca de 1.000 servidores no âmbito da 15ª região. Há um projeto que está no Parlamento, na Comissão de Finanças e Tributação, criando 973 cargos. Não é? Sim. E há também um outro projeto lá na Comissão de Finanças, criando 33 varas. Não é? Por quê? Como eu disse, há varas do trabalho que falta 4 servidores, existe vara que falta 3, falta 2, quando falta pouco, falta 1 servidor. Né? Então o cobertor está muito curto. Tá. E os servidores e os magistrados estão trabalhando no limite para dar conta dessa prestação jurisdicional aos trabalhadores e aos empregadores. Tá certo. Então, o nosso programa, infelizmente, fica por aqui. Mas, doutora, a gente fica sensível a esta situação. Esperemos aí que tenhamos boas notícias e assim que o tribunal tiver alguma resposta ou da sensibilização política ou então dessa ADI, nós gostaríamos que o senhor passasse aqui para a gente fazer um novo debate mediante uma nova situação que a gente aguarda e que aconteça. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, agradeço a Câmara Municipal e quero dizer que tão logo a gente tenha novidade, voltaremos aqui para dar notícia à nossa comunidade a respeito do andamento dessa recomposição do orçamento. Tá Muito ótimo, obrigado. doutor Flávio, obrigada pela presença. Vereador Marcos Bernardelli, também aguardemos que o senhor nos passe aí as informações necessárias a respeito da situação, visto que a gente está muito preocupado com essa questão demanda-oferta, né? Estaremos ombreados com a causa que ela é, já disse, Justa. mais que justa. Tá certo. Então, Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube. Até o próximo Questão de Ordem.